Hoje eu vou falar com você sobre Design Sprint, esse método que vem ajudando uma série de empresas a trabalhar o desenvolvimento de produtos e serviços. Então não sai daí, a gente vai saber mais sobre esse método. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. Se você é novo aqui no canal e não me conhece, eu sou o Ronaldo, fundador da Inova Thinking. E nesse vídeo aqui eu quero conversar com você sobre o método Design Sprint. Falar com você a respeito de como que ele é executado, quantos dias em quantos dias a gente executa ele, qual é o formato que ele é aplicado, falar um pouquinho também de algumas ferramentas que existem, os papéis que são usados dentro do Design Sprint. Acho que a primeira coisa é falar de como que ele foi criado, né? O Design Sprint ele foi criado mais ou menos em 2010, 2011, uma parceria entre a Google Ventures e uma consultoria chamada AJ Smart. Essas duas empresas, em parceria, criaram um método que eles aplicavam dentro deles, principalmente dentro da Google Ventures, para acelerar negócios. Muitas das startups que a gente conhece hoje, ou muitos dos serviços e produtos que a gente consome hoje, nasceu a partir da execução do Design Sprint. Então, desde 2011 até mais ou menos 2016, havia uma versão, a versão 1.0 do Design Sprint, onde o método era executado em 5 dias. 5 dias de forma imersiva. Tá? Então, basicamente, entrava numa segunda-feira, percorria a semana inteira e na sexta-feira você tinha um produto testado pelo teu cliente, de forma imersiva. É uma mistura, né? Vamos chamar assim, uma mistura do Design Thinking, o design centrado no ser humano, com agilidade, do sprint de agilidade. Ou seja, você em uma semana, você entra com uma demanda para ser trabalhada com um time, uma squad, né, como a gente chama em agilidade, um time multidisciplinar que ao final desses 5 dias entregaria um resultado, entregaria um serviço, um produto testado pelo cliente. E para tudo isso acontecer, a gente precisa de 3 papéis, né, vamos dizer assim, 3 funções dentro do Design Sprint. A primeira função é a do moderador, que é o cara que facilita o Design Sprint, que ele modera mesmo, ele atua como um apaziguador de conflitos e também de um estimulador de iniciativas dentro da execução do Design Sprint. A gente também tem a figura do decisor. Esse decisor é um cara normalmente que é o patrocinador do projeto, então ele tem, em algumas dinâmicas do Design Sprint, você tem umas sessões de votação. O decisor tem um peso maior, o voto do decisor tem um peso maior. Então, ele é importante para guiar, nortear o time do projeto para a execução ali, ou para os caminhos que ele deseja percorrer com a solução. E a gente também tem os especialistas. Esses especialistas são os nossos clientes, entre aspas, internos da empresa. O que eu quero dizer com isso? São pessoas que conhecem muito do produto ou do serviço que está sendo trabalhado ali, ou do processo também, se você está trabalhando no Design Sprint para melhorar um processo. Então, eles conhecem muito. Eles são as primeiras pessoas a passar as informações para a gente dentro de uma sessão de Design Sprint, no primeiro dia do projeto. Então, são 3 papéis, né? Decisor, moderador e os especialistas. E tem também o time do projeto. Esse time do projeto, ele é formado, como eu falei agora há pouquinho, por uma quantidade de pessoas, normalmente de 7 a 10 pessoas, que é o que compõe uma squad, no modelo ágil, né, no modelo de agilidade, e com a maior diversidade possível, dentro das características que o projeto precisa. Então, normalmente você vai ter ali, se você está trabalhando com tecnologia e está desenvolvendo um aplicativo, por exemplo, uma solução, uma plataforma, você vai ter pessoas de desenvolvimento, de back e front-end, você vai ter especialistas em UX, UI, User Experience, né? Você vai ter especialistas no produto, especialista de processo, alguém também de marketing, enfim, é uma composição, diversidade, composição para trabalhar de maneira colaborativa tudo aquilo que é captado e tudo aquilo que é extraído dos especialistas, principalmente no primeiro dia do Design Sprint. Em 2016, o Design Sprint sofreu uma atualização, podemos dizer assim. Ele saiu da versão 1.0 e foi para a versão 2.0. O que essa 2.0 tem diferente da versão inicial?
Na versão inicial, como eu falei, a gente trabalhava de uma maneira imersiva 5 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Legal? Na versão 2.0, reduziu um dia. Ou seja, continua trabalhando de forma imersiva, mas agora em 4 dias. Basicamente, o pessoal que desenvolveu essa segunda versão pegou os 3 primeiros dias, as atividades que aconteciam no dia 1, dia 2, dia 3, e extraiu algumas coisas e adaptou outras, e com isso conseguiu comprimir esses 2 primeiros dias. Então, o que era feito em 3 dias é feito em 2, porque a quinta-feira, né, o quarto dia e o quinto dia, o quarto dia dedicado na versão 1.0 era dedicada para prototipação, e o quinto dia para testar com o seu cliente, com o seu usuário. Isso não mudou, só que ele antecipou. Então, no Design Sprint 2.0, o protótipo é feito, é um dia dedicado, é o terceiro dia. Então, o terceiro dia é dedicado para prototipação, para construir o protótipo. E o quarto dia, que é o último dia, para testar. Então, essas foram as grandes mudanças ali, vamos dizer assim. E sempre com o conceito de imersão. Você trabalhar de forma imersiva. Entrar com um time, seja de forma virtual, em ferramentas como Teams, Zoom e outras tantas que tem por aí hoje, ou numa sala de reunião mesmo, num coworking ou num escritório de uma empresa, e ficar imersivo ali dentro os 4 dias, tá? Para a gente caminhar para o final do nosso vídeo aqui, eu vou compartilhar um pouquinho da nossa experiência aplicando o Design Sprint aqui na InovaThink. A gente já fez projetos já na versão 2.0, eu nunca rodei nenhum projeto usando 5 dias de imersão. Então eu já comecei com 2.0, ou seja, 4 dias. E eu trabalhei ele nos 2 formatos, os formatos que a gente tem hoje em dia dentro das empresas, o formato remoto, imersivo, mas remoto, e o formato imersivo dentro de uma sala física, né, dentro de um escritório de uma empresa. Vou começar pelo remoto. Remoto a gente utilizou o Teams, a ferramenta Teams na época, e o Miro, como um apoio para a gente poder fazer todas as dinâmicas. Foram 4 dias seguidos, terça, quarta, quinta e sexta. E a gente executou para criar uma solução com um time de tecnologia, de design de experiência de usuário, e era um produto digital. Ou seja, ao final a gente saiu com um protótipo testado e validado de uma plataforma digital para uma grande empresa. Uma outra experiência que eu quero compartilhar com vocês foi a imersiva presencial. Essa não foi tecnologia, foi melhorar o portfólio de vendas, de produtos da empresa. E uma outra característica importante que é legal compartilhar é que a empresa não nos deu 4 dias, ela pediu 2 dias. Ela falou que ela só tinha condição de colocar as pessoas que tinham capacidade de nos ajudar a executar aquele projeto, aquela sessão de design sprint. As pessoas não tinham 4 dias disponíveis, ela tinha 2, só 2 dias, só teriam 2 dias. E a gente aceitou o desafio e conseguiu executar. Obviamente você tem que fazer algumas concessões, né? Abrir mão de algumas ferramentas, comprimir os tempos de execução e ser muito, muito rigoroso e muito duro. E o duro aqui não é grosseiro, mas firme com a questão dos tempos. Sempre está controlando muito bem os tempos de execução das atividades. Mas funcionou, foi muito produtivo, o resultado foi extremamente satisfatório, assim, a empresa gostou e conseguiu evoluir. Obviamente a gente saiu com um protótipo, testamos esse protótipo com alguns clientes e daí eles saíram para evolução e digitalização do material, né? Colocar isso numa plataforma deles ali. E para a gente, eu acho que o importante aqui é deixar claro que o Design Sprint ele é bem focado em produtos digitais. Então, se você pegar o livro e se você ver materiais por aí na internet, você vai ver que ele é imersivo, ele funciona bem para tecnologia. Mas eu deixo aqui uma coisa para você pensar. Será que é só para tecnologia? Será que você não pode adaptar ele para outras situações, para desenvolver um processo ou melhorar um processo existente dentro da sua empresa? Eu acredito que sim. Tá? A gente, como eu falei, num dos casos que eu contei aqui para vocês, eu trabalhei ele para melhorar um portfólio de serviço. Nada mais é do que um processo. Então é possível você aplicar o Design Sprint não só para tecnologia, tá? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, escreve para a gente o que você achou dele.
do assunto também, não só do vídeo, mas do assunto, né, do Design Sprint. A gente vai criar mais conteúdos relacionados ao Design Sprint, ao Design Thinking, agilidade, empreendedorismo, inovação, criatividade, enfim, esses assuntos que permeiam aí o ecossistema de empreendedorismo. Então, se inscreve no canal para receber esses vídeos, né, ativa o sininho ali. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar também um link para um treinamento nosso, que é o Intro ao Design Sprint, onde isso que a gente falou aqui em alguns poucos minutos com você a respeito do Design Sprint, lá a gente passa um pouco mais detalhado, dia por dia, né, o Design Sprint 2.0, então a gente passa o dia 1, dia 2, 3 e 4, todas as atividades, as dinâmicas, as ferramentas, numa sequência lógica, como que a gente aplica eles. Então, você vai ter uma visão muito mais aprofundada do assunto e vai conseguir, de alguma maneira, já começar a rodar, aplicar o Design Sprint no seu dia a dia. Então, se você se interessou, não perde essa oportunidade não. Já vai lá no link, já se inscreve que tá um material bem bacana, bem legal mesmo. É isso, te vejo no próximo vídeo.